Vamos aproveitar essa oportunidade nessa casa que nos recebe, nos acolhe, a nossa casa, onde a gente encontra os amigos, as amigas, pessoas que estão aqui há tantos anos conosco, usufruindo desses bons momentos, dessas vibrações, da companhia dos espíritos amigos, que já antes da nossa presença já estavam aqui, preparando o ambiente, fazendo a asepsia espiritual, para que nós pudéssemos vir aqui, aproveitar ao máximo e sairmos fortalecidos, cada vez mais convencidos do nosso papel no mundo, da realidade da vida espiritual, da consolação a partir da visão da reencarnação, da sobrevivência do espírito, que nos dá convicção, nos dá estrutura para enfrentar todos os problemas que a vida nos oferece como desafios. Que os espíritos amigos permaneçam conosco, nos acompanhando nessa atividade e prossigam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós temos a sequência do estudo, que é importante ter uma metodologia, do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier, exortados a batalhar, estimulados, né, chamados, alertados a trabalhar, a batalhar. E é só o que a gente vê, né? Ou seja, centro espírita não é lugar de descanso, não é lugar de conforto. Mas eu queria antes falar do nosso mês de abril. Esse é um mês especial para nós espíritas. Vamos dizer assim, a gente não tem ritual, a gente não tem sacramento, não somos muito ligados nessas coisas, mas é importante o mês de abril, porque em abril, aliás, hoje é o aniversário do Chico Xavier, né? Se ele estivesse vivo, nascimento. Quer dizer, está vivo, né? Ele não está entre nós, mas está mais vivo do que nós. Mas eu acho que uma feliz coincidência, porque o mês de abril é o mês que marca o surgimento do Espiritismo. Na edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nasce o Espiritismo. Eu acho importante a gente falar isso, a gente acentuar, porque aos poucos, quando nós não nos permitimos, vamos dizer assim, ou por pudor, ou por excesso de concessão, uma certa ingenuidade, a gente tem uma tendência a não querer criar aresta, não, e tudo pode, não tem problema, não vamos magoar, não vamos isso, não vamos aquilo. A gente acaba laceando muitas coisas, a gente acaba ampliando e acaba distorcendo. Eu costumo fazer uma comparação, o Clóvis entende bem disso aí. Se você tiver um muro que tem lá uns 10 centímetros de diferença, mas esse muro tiver uns 100 metros, você fala, 10 centímetros só não tem problema, só que quando chegar no 100º metro, essa diferença está em 2, 3 metros. Né? Então é fundamental, assim, a fidelidade doutrinária é extremamente importante. Algumas pessoas dizem, vocês são muito radicais, por que nós temos uma frequência, não vou dizer limitada, mas nós não somos um centro que lota salões, tudo. Às vezes as pessoas falam, puxa, que chato, que pena, né? O Bezerra não vai muita gente e tal. Essa é a nossa virtude. Essa é a nossa virtude. Porque quem vem aqui, vem exclusivamente para estudar a doutrina, para entender a doutrina e para aplicá-la, na medida do possível, na própria vida. Nós não oferecemos nada além disso. Olha, vem fazer cura, vem isso, vem aquilo, vem mensagem de parente desencarnado. Nada disso é mentira, é errado, mas tudo tem o seu lugar, tudo tem seu espaço. E às vezes, o que está acontecendo agora, não com o espiritismo só, com a sociedade em geral,
Eu há pouco estava vendo não sei se uma palestra, uma fala de um líder evangélico, e ele falando sobre a proliferação das correntes evangélicas e explicando o que está acontecendo. As pessoas vão para um lugar, tem algum item que não concorda muito, aí sai e funda uma igreja. Chega nessa igreja, alguma coisa, sai e funda outra. Então as pessoas saem procurando igrejas, religiões, para si. Moldar a religião, quer dizer, a pessoa quer uma religião para chamar de sua. E isso está acontecendo com o espiritismo. As pessoas querem um espiritismo para chamar de seu. O certo é nós moldarmos a nossa vida ao espiritismo. E não tentar moldar o espiritismo à nossa vida. Chegando ao ponto, inclusive, de questionar Kardec. Já tem uma edição aí do Evangelho antirracista. Já tem. A codificação, aos poucos, o primeiro é o Evangelho, vai indo para o Livro dos Espíritos. Mas por que é antirracista? O Evangelho é racista? Não. O Espiritismo é racista, Kardec era racista. Tem lá uma expressão que remete a uma condição material das pessoas. Se tem um lugar onde não cabe qualquer tipo de preconceito, esse lugar é o Espiritismo. Por quê? Porque espírito não tem cor, espírito não tem sexo. Então, como é que você vai ser? Como é que uma pessoa loira, um homem loiro de olho azul, vai ter preconceitos? Na próxima encarnação ele pode nascer mulher, negro, índio. Então ninguém é. Eu tive assim a experiência de receber aqui em cima, depois de uma palestra, um rapaz que veio me questionar, e ele era justamente, vamos dizer, tinha sido impactado por essa informação que Kardec havia sido racista, ao fazer um comentário sobre os povos, as experiências nos povos africanos. Ele veio falar comigo. E eu falei para ele, olha, porque eu sou negro, eu não lembro se ele falou negro ou preto, as coisas mudam um pouquinho, eu não sei qual é o correto, mas vamos pegar lá o negro. Ele falou, eu sou negro. Eu falei, você não é negro, você é um espírito, você não tem cor. Você está num corpo afrodescendente, suas raízes são africanas, mas você é um espírito. Não sou, eu sou. Falei, não é. Quer dizer, ele começou assim, a levantar a voz, falei, então não posso. Aí ele queria uma explicação. Falei, é um karma ruim ser negro? Falei, não, essencialmente não. Como não é ser mulher. Agora, uma mulher que nasce no Afeganistão, é legal? Uma mulher nascer no Iêmen, no Afeganistão, nascer no meio de uma tribo muçulmana lá na África, passar por mutilação, não é. A questão não é a mulher, é o contexto social, o contexto antropológico, que faz com que os espíritos aproveitem isso. Então, você pegar, por exemplo, um espírito poderoso, que humilhe, que usurpe, que roube, uma experiência de aprendizado dessa criatura seria reencarnar mulher no Afeganistão. Então ser mulher é castigo? Não. O contexto daquele local vai impor àquela pessoa um certo sofrimento. Ser negro é ruim, é um karma ruim? Óbvio que não. Agora, os negros que nasceram na África do Sul, nos anos 90, na vigência do Apartheid, sofreram muito. É legal? Lógico que não é legal. Mas o plano espiritual aproveita o contexto para que os espíritos vivam experiências compatíveis com a sua necessidade de aprendizado, sem a menor chance de preconceito. Por quê? Porque são espíritos sem cor, sem sexo. São espíritos. Então, a visão que o Espiritismo nos trouxe da reencarnação, ela muda completamente esse panorama. E o que é interessante, voltando à questão do aniversário do Livro dos Espíritos, que foi inicialmente, né, com 500, acho que 510 perguntas, alguma coisa, ou 501 perguntas. Depois foi feito um acréscimo, né, com outras perguntas. O Livro dos Espíritos, ele não surgiu como uma religião. Kardec não fundou uma religião. É diferente daquelas religiões que as pessoas têm uma visão, o cara diz que recebeu uma unção, alguma coisa assim, e a partir daquela pessoa, daquela criatura, então você pega o judaísmo, vem lá
do Moisés, você pega o islamismo, vem de Maomé, budismo vem de Buda. O espiritismo, não. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós, e aí eu volto àquela coisa que eu falei, de fugir de preconceito, de a gente fazer um espiritismo para chamar de meu, muita gente fala que é kardecista. O que seria? Eu sou kardecista. Não existe kardecismo. Até porque Kardec, de certa forma, não existiu. Kardec foi um nome, um personagem que ele criou, justamente para não confundir com quem ele era, o professor Hippolyte Léon, Denis Arrivaio. Então criou um Kardec, que não tinha história, não tinha passado, não tinha nada. Qual é o currículo de Allan Kardec? Não tem. O currículo é de Hippolyte Léon, Denis Arrivaio. Então, para não haver essa mistura. Então, não é a vida de Kardec. Não é o ensinamento de Kardec. É o ensinamento dos espíritos. Então, essa coisa de querer dizer que, não, veja bem, na época, falou-se coisas que já não valem mais, não sei o quê. Não foi Kardec que escreveu. Se fosse Kardec que tivesse escrito, não, realmente, Kardec, na época, pensava de um jeito. Agora, nós espíritas sabemos que o gerente dessa obra, o coordenador dessa obra, era o Cristo. E a gente vai imaginar, então, Joana de Ângeles participou do grupo que trouxe a codificação. Nós vamos imaginar que esses espíritos não tinham uma visão de 150 anos para frente? Não. Então, todos eles se equivocaram. São espíritos limitados. O Cristo não conseguia enxergar a humanidade 200 anos depois. Então, é abrir o coração e entender com tranquilidade, sem qualquer tipo de preconceito, e aí sim, essa realidade, como eu estava dizendo, que não é uma religião que foi criada, foi fundada. Por isso, outra coisa que nós espíritas falamos, né? Kardec foi o codificador do espiritismo. Quando você vai pesquisar no Google, em enciclopédia, normalmente o pessoal usa a palavra fundou, criou, porque é difícil, as pessoas não entendem muito o papel de Kardec em relação ao espiritismo. Então ele criou, ele fundou. E isso é perigoso porque isso reduz a importância do espiritismo. Fica uma coisa mais concentrada em Kardec, e não é o caso. A religião é dos espíritos. Kardec foi o instrumento, foi o missionário que começou a observar fenômenos naturais que aconteciam sem nenhuma preocupação em fundar uma religião. É diferente de outras pessoas, de outros espíritos que tiveram toda a importância na humanidade, sob vários aspectos, o aspecto social, o aspecto religioso, moral, tudo, os filósofos. Mas o Kardec não. Ele não pegou a vida dele, olha, eu tive uma visão, Deus veio, falou comigo para eu fundar isso, Deus falou, não. Um cientista católico, um cientista social, católico, religioso, estudioso, curioso, tomou conhecimento de coisas que aconteciam que não tinham explicação. Foi lá como um cientista. Peraí, deixa eu entender esse negócio de mesa girando, de mesa se comunicando. O fato estava acontecendo. Ele conseguiu estabelecer uma conversa, um diálogo inteligente com aqueles fenômenos. Até aí, não tem religião. Começou a fazer pergunta, começou a obter resposta. A Igreja Católica poderia perfeitamente adotar o Livro dos Espíritos. Não é absolutamente nada que impediria. Não iria complicar nem um pouco a Igreja Católica. Sob o ponto de vista moral. Complicaria sob o ponto de vista administrativo, porque aí iria tirar a infalibilidade do Papa, a intermediação dos padres em relação a Deus. Quer dizer, o Espiritismo veio romper esses muros. Não tem intermediário para falar com Deus. Onde tiver lá 2 pessoas ou mais, eu não sei por que essa expressão 2 pessoas, acho que quando tem uma pessoa só orando, Cristo vai estar lá também. Não sei, está no Evangelho 2 ou mais pessoas, né? Às vezes está sozinho num problema, tudo ia rezar, chama mais um aí, porque tem que ter 2, né? Está lá, né? A gente sabe que nós não precisamos de intermediário para falar com Cristo. Nós não precisamos de intermediário para pedir ajuda para os espíritos. Então, isso aí seria, vamos dizer, um choque. Razão pela qual as religiões se blindaram, se engessaram
E fizeram o quê? Uma coisa é religião, outra coisa é ciência. Então é perfeitamente possível. A medicina, por exemplo, tinha alguns paradigmas, tabus, digamos assim, posturas, procedimentos, que eram feitos e tidos como científicos, como corretos, antes da descoberta, né, dos micro-organismos. Aí as pessoas morriam de infecção, principalmente pós-parto, aquela coisa. Aí os estudos de Pasteur e tal, chegaram à conclusão que havia micro-organismos. Então, vamos começar a tomar cuidado. Aí vem a sepsia, vem um monte de coisa. E resolveram o problema. A medicina não teve problema em assimilar isso. Mas a religião, quando se descobre alguma coisa, opa, não, isso não para de pensar nisso, para. As pessoas falam até hoje, eu tenho certeza, ia falar certeza absoluta, mas toda certeza é absoluta, que todos vocês já escutaram de um jeito ou de outro, ó, religião não se discute. Por quê? Porque eu não quero confrontar o meu pensamento com a minha própria razão. Se eu começar a discutir religião, eu vou entrar em conflito comigo mesmo. Quando eu começar a analisar, eu estava agora no caminho comentando com meu pai sobre um crime hediondo aqui em Santo André, bárbaro. Ele fica, peraí, pô, onde é que está Deus nisso aí, envolvendo criança? Esse é o argumento dos ateus. Os ateus são pessoas extremamente inteligentes. Eu costumo dizer, até a título de brincadeira, mas falando sério, que a pessoa inteligente, isso é bom para nós, ela só tem dois caminhos. Ou ele vai ser ateu, ou vai ser espírita. Não tem outra. Quando você vê uma criança, pela internet hoje a gente vê a criança com câncer terminal, de meses, está lá, a campanha, nasceu com uma doença, está morrendo, está atrofiando, peraí. Aí vem o ateu, a gente leu o argumento do ateu. Estou tentando lembrar o nome de um ateu, um sul-africano, nascido em Nairobi. Ele escreveu um livro cujo título é Deus, um Delírio. E você lê o argumento dele, é muito inteligente. Eu não posso acreditar num Deus que condena uma criança à morte, que faz um outro nascer perfeito, lindo, milionário. Como é que eu vou acreditar num Deus? Vai fazer uma visita para um país africano, não para a África do Sul, que a África do Sul é bem moderninha. Vai para aquela África mais distante. Vai agora lá na faixa de Gaza. Será que não tem... Deus não está olhando para aquelas crianças sendo bombardeadas, morrendo? Então, para quem não tem essa visão da reencarnação, esquece, não tem justiça. Para não se chocar, o que é que faz? Você não discute. Religião não se discute, então você não se contradiz, você não pensa. E ao não pensar, ao não se contradizer, a não se, vamos dizer assim, não dialogar com a própria razão, não muda. Não muda. Porque eu não tenho o impulso para mudar. Porque eu não fui convencido. A gente só muda quando se convence. Puxa, é mesmo, eu raciocinei, é verdade. Eu tenho uma tendência a mudar. Agora, se eu não raciocino, você não é assim mesmo, não pensa nisso não. Religião é outra coisa, religião é... Tá. E aqui, não, aqui vamos tocar minha vida. Farinha pouca, meu pirão primeiro, achado não é roubado, mundo dos espertos. E assim a gente tá, e aí nós construímos esse mundo doido que nós vivemos. Que as pessoas não querem discutir religião. As pessoas não querem discutir postura, não querem discutir conduta. Nós chegamos nessa loucura. E aí, qual é a solução? É o espiritismo tomar conta de tudo, né? Todos seremos espíritas um dia. Tem a expressão do Leon Denis, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. O que ele quis dizer com isso? O espiritismo não criou nada, ele não inventou nada. Então não é que o que nós pensamos, o que nós acreditamos, vai virar a verdade dos outros. As pessoas vão aos poucos, a humanidade aos poucos vai sendo invadida por argumentos irrefutáveis. Não vai ter como não teve como a medicina segurar a questão dos micro-organismos. Não teve como a astronomia segurar a coisa do heliocentrismo, que antes era o geocentrismo, né? A Terra é o centro do universo. Seguraram, botaram um na fogueira, fizeram o outro negar, tal. Mas chega uma hora não dá para segurar.
Não, pô, realmente os caras estavam certos, o Sol é que é o centro. E aí vai. Hoje nós estamos aí a não sei quantos bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Não dá mais para segurar. Os argumentos que o Espiritismo nos trouxe, também vai chegar uma hora, não dá mais para segurar. A medicina já está... Tem agora recentemente um estudo mostrando que os médiums são geneticamente diferentes das outras pessoas. E engraçado que nesses estudos estão focando na tal da glândula pineal, que é justamente o que os espíritos já falam para nós há décadas, que a mediunidade, a comunicação dos espíritos se dá pela glândula pineal. Agora a ciência está colocando 2 mais 2, A mais B, como está colocando a questão da medicina e espiritualidade. Até vai ter um congresso agora, recente, com o Álvaro Avezum, medicina e espiritualidade, ele vai fazer uma participação, um congresso, alguma coisa assim. Já é fato pacífico no meio médico que a interferência da oração, a interferência da fé tem resultados práticos. Então vai chegar uma hora, a comunicação dos espíritos, ela não segura. Quem tem a curiosidade, eu às vezes falo, pô, você não tem o que fazer? Não, tem, mas de vez em quando sobra um tempinho para ver os programas da Universal. Eles falam em desobsessão, falam em obsessor. Se você abstrair um pouco, você pensa que está vendo um programa espírita. Porque eles falam abertamente, espírito obsessor, ó, vem aqui que nós vamos tirar esse espírito obsessor, isso aqui. Se você quer dar nome de demônio, de Satanás... É. Então, o que falta para entender que os espíritos sobrevivem, os espíritos bons continuam bons, os espíritos maus, por algum tempo, continuam fazendo bobagem? Obviamente, a grande diferença nossa é que a gente entende que não há maldade permanente, né? Esses espíritos não vão ser ruins o tempo, eles não são criados ruins ou decidiram ser ruins para sempre. É óbvio que é uma decisão, fazer coisa errada é uma decisão, é o uso equivocado do livre-arbítrio. Mas ninguém tem o direito e o poder de fazer isso para sempre. Aquela historinha, né, do anjo Lúcifer que brigou com Deus tal, e resolveu disputar as almas dos homens com Deus pela eternidade, isso não gruda, não cola. É uma opção fazer coisa errada, mas uma hora eles acordam, uma hora eles despertam. A dor, as restrições, o cansaço. A literatura espírita nos mostra com muita clareza. Uma hora ele cansa. Uma hora ele cansa. Há instâncias de poder nos espíritos, entre os espíritos das trevas, comandando outros espíritos. É importante a gente ler essa literatura básica, pelo menos, que traz esses detalhes. Menos do que a gente gostaria. Antes de vir para cá, eu estava conversando com meu pai, com meu irmão, meio que na descontração, tudo, mas os espíritos, eles nos restringem, digamos assim, de alguns detalhes, que a gente gostaria de saber mais detalhes sobre a vida espiritual, como é que a coisa funciona, como é que é a casa, se abrir uma torneira sai água, como é que é, né, se tem chuveiro, o espírito toma banho, né, uns negócios assim, mas a gente sabe que eles continuam vivendo, interagindo, e com a mesma natureza que tinham aqui, fazendo as suas opções, só que vão ser conduzidos a convivências compatíveis com seu padrão de vibração. Então o plano espiritual elevado, minimamente elevado, para onde a gente, se Deus quiser, vai, né? Se Deus quiser não, que Deus pode até querer, vai depender do nosso comportamento. Lá tudo dá certo, lá tudo funciona, então não tem violência, não tem criminalidade, não tem corrupção. Não tem corrupção em nosso lar, não tem a menor hipótese do ministro lá de nosso lar. Olha, o cara foi pego num escândalo aí, do governador do nosso lar, ter que pagar mensalão para espírito, não tem. O cara dá uma propina para reencarnar mais rápido, para reencarnar numa família mais importante. Não existe. Por quê? Porque são traços de inferioridade que não tem espaço. Aqui a gente engana. Aqui a gente engana. Você entra num ônibus com 30 pessoas, você não sabe quem está lá dentro. Quantas e quantas vezes as pessoas já tiveram oportunidade de sentar do lado de um cara que acabou de cometer um crime. Às vezes é uma criatura super simpática.
Você vê lá na televisão, olha, fulano foi preso, nossa, esse cara estava do meu lado no ônibus hoje, bateu um papão com ele, cara bacana pra caramba. À noite foi preso, ele estava com uma mala mesmo, era o marido picotado da mala, era a mulher picotada da mala. Aqui a gente engana. Plano espiritual, não. Plano espiritual, você não vai sentar do lado de um espírito inferior, você não vai sentar do lado de um obsessor, se não estiver no mesmo padrão de vibração que ele. Então, tudo isso são informações da vida. Isso não foi Kardec que criou, se acredita, se quiser, se não quiser, não acredita. Não, são fatos que estão aí. E que aos poucos estão sendo provados. De forma irrefutável. Eles tentam segurar de tudo quanto é jeito. Mas vai chegar uma hora, não conseguem. Vai chegar uma hora, não conseguem. Porque o sol bate aí e não tem como segurar. Temos pressa? Nenhuma. Até eu fiz uma pesquisa boba, né? Só para a gente ver numericamente como o caminho é esse. Essa ideia nossa de que, não, puxa, um dia será que todo mundo vai ser espírita? Não tem a menor condição matemática, estatística de todo mundo ser espírita. Nós somos em mais ou menos 13 milhões no mundo de espíritas. E vou falar uma coisa para vocês, com toda tranquilidade. Se apertar esses 13 milhões, cai para 5. Se você botar um recenseador do IBGE na porta de um centro espírita, para fazer pesquisa e perguntar a religião, se metade não falar católico, eu vou me surpreender. Por quê? Falta ainda. Não, é aquela coisa do espiritismo, não, tudo pode, tudo, não tem problema nenhum, não sabe como é que é, eu sou de família assim, Eu tenho um amigo que foi agraciado lá em casa há muitos anos, fazia aí mais de 40 anos, mais, com uma mensagem da mãe, que havia desencarnado de câncer. E eu fui muito amigo meu, né? Ele católico, eu espírita, a gente sempre conversou muito sobre isso. Com o Divaldo. O Divaldo foi lá em casa uma vez, por acaso ele foi para me chamar para sair para alguma coisa, e aí falou, olha, não vai dar para sair agora, tá, o Divaldo está aí, ele já tinha ouvido falar do Divaldo, nunca tinha visto, o Divaldo nem imaginava que ele existia. Ele falou, vou entrar aí, vamos fazer uma prece lá. Ele entrou, sentou junto com a gente, o Divaldo estava lá, fez a oração. Depois da oração, quer dizer, já houve aquele fenômeno da fluidificação da água, o cheiro de perfume com éter, assim, um negócio assim, invadiu a casa toda, ele já ficou impressionado. E aí terminou a oração, Divaldo chamou e falou, escreveu o que a mãe dele passou e falou para ele, que ela mandou um recado para ele, assim, um impacto. Eu falei, agora, passou 2 ou 3 dias, bom, agora você vai. Não, continuo não acreditando. Quando eu falei, então, meu filho, não, porque minha família era muito católica, eu não posso, quer dizer, é um bloqueio. Não é para a pessoa se curvar, não, eu estava errado, você está certo. Não, é um fato. A gente não quer ser melhor que ninguém. Então vamos lá, olha, só muçulmanos, 1,6 bilhão. Isso aqui já é antigo, deve ter aumentado um pouco. Cristianismo não espírita, nós somos cristãos também, mas tira 13 milhões daí. 2,2 bilhões. 380 milhões de budistas. A religião tradicional chinesa, mais de 400 milhões. 900 milhões de hindus. Nós somos 13 milhões. Então nós não vamos convencer ninguém. Mas a vida vai transformar esse povo todo. A vida vai. E qual é o objetivo? O objetivo é se curvar? Não, o objetivo é viver, o objetivo é ser melhor, é crescer, é progredir. Esse é o objetivo. O Cristo não fundou religião nenhuma, ele viveu, e nós, seres humanos, que precisamos de metodologia, de sistematização, é que transformamos a vida dele no cristianismo, ainda necessário para nós. Agora, nós espíritas trabalhamos com mudança de postura, mudança de comportamento. Nós espíritas, e essa volta toda, essa introduçãozinha que eu estou fazendo, eu vou começar a palestra agora, né? Eu estava fazendo uma introdução. É para chegar no capítulo de hoje, né? Ó.
exortados a batalhar. Então, é uma forma de chamar a gente, mostrar para nós que o nosso papel aqui é simplesmente esse: trabalhar, batalhar, esforçar, tirar a gente da imobilidade e daquela sensação de que seremos salvos por alguma razão, por algum ente, por algum fato, por alguma crença, por alguma postura que não seja a mudança do comportamento, né? Deixa eu ver aqui, ó. No serviço cristão, lembre-se, cada aprendiz, de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua. Os espíritos usam umas expressões meio assustadoras, né? Não fomos chamados a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. É do nosso DNA, é um imperativo divino, o esforço pessoal. Que espécie de esforço é esse? Contra as nossas más tendências mesmo. Porque não é fácil. Quando a gente fala, o que eu tenho que fazer, que eu tenho que melhorar, progredir, engolir sapo, perdoar, é difícil. Então, esse é o esforço. Não é um esforço físico. Eu tenho que fazer esforço físico. Não. O maior esforço que tem é o esforço moral. O esforço físico é fácil fazer. A gente treina um pouquinho e vai. A gente vê, às vezes, as pessoas fazendo promessa, sacrifício. Não, promete, não. Se Deus me der tal graça, eu fico 1 ano sem tomar Coca-Cola, que é um sacrifício danado, aquela coisa, né? Toma Pepsi, toma Guaraná, toma qualquer outra coisa. Mas não toma. O sacrifício físico é muito fácil fazer. Sem necessariamente desdenhar as pessoas que acreditam nisso. Você pega a Semana Santa ao redor do mundo, tem pessoas que resolvem imitar aqueles momentos da morte do Cristo. Então tem gente que chega a se crucificar com prego. Com prego. Tem aí algumas culturas em alguns países que o pessoal se crucifica. Vai progredir por causa disso? Absolutamente não. Absolutamente não. Se chicoteando. Não, vou me igualar ao Cristo. Não vai. Não vai. Se igualar ao quê? Ao Cristo. Ao quê? A única coisa que a humanidade devia riscar da história é o tal do Calvário. Riscar da história. Quando a gente fala do Cristo, você pega os filmes que passam, acentua aquela coisa do vida, paixão e morte de Jesus. É uma coisa que deve arriscar da história. A vida que é importante. Quer imitar o Cristo? Imita a vida dele. Imita o sentimento, a postura dele, os ensinamentos. Imitar o sofrimento. A pessoa faz um sacrifício grande e consegue. Quantas pessoas sofrem fisicamente no mundo? Todos eles são Cristos? Não. Os grandes sacrifícios é o sacrifício de ordem moral. É só nós analisarmos a nossa vida, o nosso comportamento, e nós vamos ver que o que é mais difícil para nós mudarmos é a questão moral, da postura, do pensamento, do sentimento. Porque isso brota da nossa natureza inferior. Nós ainda temos, não é uma coisa ruim essencialmente, não tem que ficar se lamentando, eu sou um ser imperfeito. Não, nós somos o que somos. Tem uma expressão que o Divaldo usa, eu já repeti N vezes, mas tenho idade suficiente para poder repetir sem ser criticado, né? A gente chega numa certa idade que você pode falar a mesma coisa várias vezes, que não tem problema nenhum. E o Divaldo fala assim: permita-se ser como você é, mas imponha-se ser cada dia melhor. Então, o que nós somos, nós somos. O que fizemos, fizemos. É a tal da lógica do auto-perdão. As pessoas ficam arrastando culpas e não vai a lugar nenhum. O que você é, você é. O que você fez, já fez. Não tem como voltar. Não tem como voltar, está feito. E vai ter que consertar de alguma forma, recuperar. Agora, imponha-se ser cada dia melhor. Esse que é o desafio. O que está feito, está feito. Não tem como voltar. Agora, a partir de determinado momento de conscientização, procurar ser cada vez melhor. Esse é o sacrifício ao qual se refere, essa batalha a qual se refere a lição aqui. É uma batalha que a gente precisa lutar contra nós. É a tal da luta a qual se referiu Cristo, a qual se referiu Maomé quando trouxe a jihad
E depois as pessoas distorceram, achando que a luta é contra os não muçulmanos. E não é. É a guerra interior. É a guerra contra os apelos, a guerra contra todas as nossas imperfeições, nossas dificuldades, que não são poucas. E é o que nós estamos fazendo aqui. A esperança que a gente tem, a certeza que a gente tem, é que haverá múltiplas oportunidades. Não é uma só, não é nessa vida. Então, vem uma decepção por um lado, que ninguém vai para o céu numa vida só. Quanta gente achando que vou para o céu. Às vezes as pessoas falam isso, né? Para explicar. Mas por que fulano está sofrendo tudo? Não, mas depois ele vai ser compensado com o paraíso. Mas o que não sofre também não tem possibilidade de ir para o paraíso? Ah, tem. E por que um vai para o paraíso sem sofrer e outro tem que ir para o paraíso sofrendo? Então, o Espiritismo, pela razão, veio nos mostrar que ninguém vai para lugar nenhum se não for com as próprias pernas, se não fizer por merecer. Então, não vem céu de graça, ninguém vai nos salvar, o sacrifício de Jesus não vai resolver os nossos problemas, mas, por outro lado, nós não vamos para o inferno, nós não vamos pagar uma pena maior do que o nosso crime, devagarinho nós vamos crescendo, progredindo, mas devemos ter muito claro, que o nosso papel é batalhar sempre, nosso papel é lutar sempre. Nós não temos o direito de encostar o corpo, nós não temos o direito de, não, agora eu só vou descansar, vou usufruir, nós não temos direito de usufruir nada. Enquanto nós estamos usufruindo, tudo está trabalhando, como Cristo disse, né? Meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. O sol se pôs aqui, mas está lá no Oriente e está iluminando, está esquentando aquele povo lá. Amanhã ele volta para cá. O ar, fotossíntese, passarinho, planta crescendo, está tudo trabalhando. Nós não temos o direito de achar que vou encostar meu corpo e esperar o paraíso chegar. Vai tomar um susto muito grande que o paraíso não chega. A gente tem que ir até ele, do sentido figurado, né? Porque não tem paraíso nenhum. É uma conquista de muitas encarnações, de muito trabalho, de muita luta, sem dor, sem lamúria, que é sem dor não, com dor sim, mas sem sofrimento. Aí eu tirei daqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Esse aqui é um livrinho do Rubem Alves. O Rubem Alves era evangélico. E tem um parágrafo aqui que ele fala sobre justamente essa questão do sofrimento, da dor, que está assim, meio romantizado, mas é uma reflexão legal para a gente, para diminuir o impacto do sofrimento. Olha o que ele fala aqui, ó. Pode ser que você ainda não tenha dado conta disso, não tenha se dado conta disso, mas o fato é que todas as coisas belas do mundo são filhas da doença. O título do livro é O Médico, né? Então tem muita coisa relacionada a isso. Todas as coisas belas do mundo são filhas da doença. O homem cria a beleza como remédio para a sua diferença, para a sua doença. Estou sem óculos. Como bálsamo para o seu medo de morrer. Pessoas que gozam de saúde perfeita não criam nada. Olha que interessante. Se dependesse delas, o mundo seria uma mesmice chata. Por que haveriam de criar? A criação é fruto do sofrimento. É interessante, né? Ele remete aqui a um artigo que ele escreveu num outro livro. Ostra feliz não cria pérola. A ostra só faz a pérola a partir do incômodo. Se a gente parar para pensar, como é que a gente foi, como é que se criou a roda? Né? Não conseguia arrastar os pesos, cria a roda. Como é que eu costumo brincar, eu dei aula de filosofia do direito numa faculdade que eu brincava com os alunos e perguntava para eles, quando é que foi criado o primeiro remédio? Né? Aí todo mundo chutava. E aí, professor, quando é que foi criado? Eu falei, não sei. Mas eu só sei que foi criado a partir da primeira doença. E é verdade. Se ninguém ficasse doente, não ia ter remédio. Ah, mas não ia precisar. Mas se um outro ficasse doente, é a doença de um que foi a cura do outro. Então, muito legal esse pensamento do Rubem Alves, um pouco romantizado, mas serve para a gente parar de reclamar dos problemas, das dificuldades. São impulsos para o nosso progresso, são impulsos para o nosso crescimento, são estímulos para a nossa evolução. A gente tem que segurar a bronca, de cabeça erguida, sabendo que daqui a pouquinho a gente virou essa página e vamos para uma história, para um capítulo melhor. E o livro é grande.
O livro é grande, é uma enciclopédia grande. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo aos espíritos amigos por essa oportunidade, por esses momentos que aqui estivemos, pela possibilidade de respirar um ambiente preparado, um ambiente leve, um ambiente permeado por bons sentimentos, boas vibrações, um ambiente isolado, de certa forma, das dificuldades do mundo, da inferioridade que ainda se traduz em gestos ruins, pesados, difíceis até de entender, que possam ter partido de um semelhante, de um ser humano, de um filho de Deus. Mas ainda é a nossa natureza imperfeita. Compete a nós que demos alguns poucos passos adiante, quem sabe estejamos alguns centímetros acima, possamos ter olhos mais condescendentes, olhos mais caridosos para todos esses problemas. Problemas esses inerentes à nossa condição e que vão desaparecer um dia com o progresso de cada um. Vamos voltar nosso pensamento aos nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nós queremos bem, as pessoas que nos querem bem, se houver, as pessoas que querem o nosso mal, que elas não encontrem ressonância no nosso sentimento, no nosso coração, e aos poucos despertem para o equívoco desse sentimento. Vamos pensar nos nossos irmãos sofredores, encarcerados, doentes, os desencarnados em situações tristes, situações de desespero, os suicidas, que eles recebam o nosso abraço, recebam o nosso carinho como um alívio, um lenitivo, um desejo de que libertem-se do sofrimento, libertem-se das dificuldades e possam voltar a trilhar o caminho do progresso, do crescimento. Vamos orar pela nossa sociedade, pelos nossos governantes, por todos aqueles que carregam nos ombros grandes responsabilidades e, por consequência, também tendem a adquirir grandes problemas, grandes dificuldades e precisam, não de críticas, precisam de incentivo, de compreensão, de tolerância. Que os espíritos amigos estejam conosco e nos acompanhem semana fora, para que possamos, aos poucos, dentro das nossas possibilidades, espalharmos um pouquinho dessa luz, desse sentimento que, sem dúvida nenhuma, vivenciamos nessa casa. Que assim seja.